Apocalipse capítulo 3. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Ficou combinado, irmão Miro? O pastor Antônio agora está com a escolinha ali, com os adolescentes. Tá? Ele está dando um estudo para os meninos ali, os jovens maiores. Tá? Então todo domingo ele leva as crianças, os adolescentes ali, para dar um estudo específico para eles. Tá bom? Aí eles estão lá. E glória a Deus. Todos se encontraram? No versículo 4, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 4 diz: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço por tua santa e poderosa palavra. Que a tua palavra fale conosco, que a tua palavra nos guie, que a tua palavra seja o nosso alimento. Que todos que estão aqui, meu Deus, possa realmente compreender como de fato é a tua palavra. Papai querido, que a tua palavra, meu Deus, ela desça para o nosso coração. Só o Senhor tem esse poder e autoridade de fazer com que a tua palavra desça para o nosso coração. O pregador, ele prega, mas é o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o tema dessa mensagem nós podemos dizer que seja: o que vencer será vestido de vestes brancas. Amém, irmão? O que vencer será vestido de vestes brancas. Irmãos, quando Cristo ele escreve para as 7 igrejas, nós já pregamos sobre as 7 igrejas aqui, e Sardes foi a 5ª igreja onde Jesus Cristo não aprovou essa igreja 100%. Essa igreja teve problema, irmãos. Essa igreja teve dificuldade. Essa igreja passou por um processo muito difícil, talvez como nós estivéssemos vivendo hoje, nos nossos tempos hoje. Olha o que diz o versículo 2. Ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Amém? Jesus está dizendo que não achou nessa igreja obras perfeitas, porque essa igreja se contaminou com o mundo, essa igreja se contaminou com o pecado, essa igreja se contaminou com as coisas lá de fora. E nós temos que nos atentar, irmãos, para que nós também não venhamos nos contaminar com o pecado, com as ilusões que o mundo tem nos oferecido. Nós temos que estar muito atentos nesses últimos dias que nós estamos na terra. Vamos ficar atentos, irmãos. Precisamos estar atentos com os rumores que estão acontecendo. Vamos amar a nossa congregação simples, mas aonde Deus está, eu tenho certeza que Deus está aqui. Eu não tenho dúvida disso, Marcos. Glória a Deus. Deus está aqui, cuidando de cada um de nós. Glória a Deus. A gente fica triste quando algo acontece, mas Deus continua aqui, cuidando dos remanescentes, Glória a Deus. cuidando daqueles poucos, como Ele fez aqui na igreja de Sardes. O
versículo 4 que nós lemos, ele fala assim: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Irmãos, nós podemos se ver como esse remanescente, algumas poucas pessoas. Irmãos, pessoas que querem entretenimento, pessoas que vêm nos visitar, que vê um grupo pequeno, aonde a nossa liturgia é a oração, a abertura do culto com a palavra, o louvor e a palavra. As pessoas não querem só isso. Sentar numa cadeira de plástico dura, com poucas pessoas, as pessoas não querem. Hoje as pessoas querem se acomodarem em um ambiente onde as cadeiras são acolchoadas, aonde tem um telão que toma a parede toda, aonde tem um púlpito cheio de luzes que piscam, paredes pretas, coisas que acontecem ao mesmo tempo. Aí quando chega nesse ambiente, eu não quero, o pastor só prega a palavra, só fala de Bíblia, só prega a Bíblia. Não quer, irmão. Mas as pessoas querem movimentos. Aí Jesus fala para nós aqui: vocês são um pouquinho de pessoas que eu amo. Glória a Deus. Vocês são um pouquinho de pessoas que ainda saem de Jundiaí, de Cajamar, de São Paulo, Glória a Deus. de Capivari, de Cosmópolis, de Indaiatuba, de Campinas, e se junta para me louvar, para me adorar, para compreender e sair daqui com a palavra do coração, mastigando, comendo, se alimentando dela. É isso. O mesmo será vestido de roupas brancas. Irmãos, quem quer que seja, que derrote o pecado, as tentações desse mundo, será admitido nessa promessa que Cristo está fazendo para a igreja. Será admitido nessa promessa gloriosa que o Senhor está fazendo para essa igreja, os poucos, os remanescentes de Sardes, aqueles que ainda, irmãos, estão olhando para a palavra, não estão olhando para o ambiente, não estão olhando para a estrutura, não estão olhando para a estrutura física, não estão olhando para uma mídia espetacular. Às vezes você vê muitos homens aí pregando na internet, com muita eloquência, com muitas tal, mas às vezes, irmãos, é só a casca. É só a casca. Nós não conhecemos profundamente a vida desses homens. Aqui nós queremos ser transparentes em tudo. Quero chegar aqui dia de culto, irmãos, entrou tanto, saiu tanto, compramos tanto, mas as pessoas não querem. Eu quero, irmão, poder ser transparente em tudo, na minha vida, em qualquer lugar que eu tiver, que você possa, sabe? Mas, infelizmente, incomoda ainda. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ser transparentes, principalmente o pastor tem que ser transparente. Tem que ser um homem libado, sabe, irmãos? Para não deixar rastro, para não deixar nenhum tipo de nada. Aí a gente às vezes vê aquela coisa toda acontecendo, mas por trás de tudo aquilo, irmão, tem muita coisa que não agrada a Deus, sabe mais? E nós precisamos, irmãos, focar no evangelho genuíno, no evangelho puro e simples. Talvez as nossas mensagens não sejam uma mensagem que você vê no YouTube, que você vê na rede social, aquela pregação. Mas se você analisar aquela pregação, é uma pregação voltada para vitórias financeiras, aonde faz a igreja glorificar com aquilo, mas que às vezes tira o foco do evangelho simples e genuíno de Jesus Cristo. Que Jesus, a mensagem dele era muito simples, muito objetiva, era uma mensagem de arrependimento, de salvação, e ele dizia: o reino de Deus está próximo. É isso que nós precisamos, Mário. Uma mensagem dessa.
Eu para ser abençoado ou ser vitorioso, eu não preciso pregar sobre prosperidade. Eu tenho que pregar a Bíblia, o que ela está dizendo. Para mim ser um empresário, eu não preciso pregar sobre prosperidade. Eu só preciso ser fiel a essa palavra. Se você é um empresário. Se você quiser mudar de emprego, você não precisa fazer campanha para mudar de emprego. Você só precisa ser fiel a Cristo. Se você quer mudar a tua vida, se você quer trocar de carro, você não precisa fazer uma campanha para você trocar de carro. Você só precisa ser fiel ao Senhor, como o irmão Bira acabou de dizer. É fidelidade. É ser fiel. Que Deus abençoa. Temos o exemplo da viúva pobre. Deus olhou para o coração dela, para a vida dela. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. O mesmo será vestido de roupas brancas, como diz aqui o versículo 5. Quem quer que seja, que derrote o pecado e as tentações desse mundo, será admitido nessa recompensa que Cristo está nos oferecendo. E qual é a recompensa, irmãos? Está aqui no versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. Mas ele está dizendo, irmão Miro, o que vencer. É só o que vencer, irmãos. Todos querem. Mas será que nós vamos vencer isso? Vencer o quê? O pecado? A tentação? O ego? Vencer tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor? Não olhar para as circunstâncias? Abraçar a fé? É isso que nós temos que fazer. O que vencer será vestido de vestes brancas. Para a gente ganhar um campeonato ou qualquer coisa que aconteça, você tem que vencer, você tem que chegar lá. Nós precisamos chegar lá para você vencer. Você vai participar de um concurso público, você para ser aprovado, você tem que passar nas provas. Venci aquela etapa. Conquistei, consegui chegar lá. Do mesmo jeito é a nossa caminhada com Jesus, igreja. Nós precisamos vencer tudo que está à nossa volta. Tudo, irmãos. Vamos vencer. Nós, dentro dessa igreja, nós temos passado por desafios aqui. Nós temos passado por desafios. Há um mês, 2 meses atrás, temos passado por desafios. Vencemos. Quando o irmão sai, é um desafio também. Mas continuamos firmes no Senhor. Estamos vencendo. E nada acontece por acaso. Deus está no controle de tudo. Pode acreditar nisso. Deus está no controle de tudo. Nada sai do controle de Deus, irmãos. Nada. O que nós precisamos fazer é ser fiel. Continuar sendo fiel ao Senhor. E não apagarei o nome do livro da vida. Versículo 5 aqui na parte B fala assim. E de maneira nenhuma arriscarei. A expressão não apagarei em algumas versões, ou riscarei, significa que os nomes seriam encontrados lá. Isso está dizendo que quando ele fala aqui, ó, e de maneira nenhuma, versículo 5, parte B. Cadê? De maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Isso quer dizer que o nosso nome está lá. O nosso nome está escrito lá, irmãos. Se nós permanecermos fiéis ao Senhor. Se nós permanecermos fiéis ao Pai, em meio às lutas que temos enfrentado, às dificuldades que temos passado no nosso dia a dia. Porque se nós perguntar para qualquer um de vocês, todos nós temos adversidades e problemas. A irmã Vera está passando a luta com a irmã Eva está passando a luta com a mãe. O Miro do mesmo jeito, passou com o pai. E tem que correr, e tem que dar atenção, e tem que cuidar. É luta, irmãos, é prova. E às vezes a gente se pergunta, meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado com tanta coisa? Nós não estamos fazendo nada, irmãos. O Senhor está testando a nossa fé, o Senhor está testando o nosso tempo, o Senhor está testando o nosso coração, o Senhor está nos provando nesse mundo cruel, nesse mundo aonde Ele já está às portas.
E nós precisamos simplesmente dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Eu quero continuar sendo esse grupo pequeno de remanescente que não vai desistir, que não vai manchar as vestes, que não vai sair da presença, que não vai sair do foco que é a cruz de Cristo. Irmãos, nós precisamos estar unidos, fortes, continuando levando essa mensagem aos corações de cada um, que seja aqui dentro, que seja lá fora, em qualquer lugar. Nós precisamos estar focados. Mas vou confessar o nome deles, parte C, do versículo 5, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Irmãos, quando ele diz assim: confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos, eu lembro quando eu vim na minha memória, quando Jesus vier buscar a igreja dele. Quem é que vai vir com Cristo? Os anjos. Jesus vai dizer: está aqui, ó, eu estou confessando diante do meu Pai e diante de vocês, anjos, que estão tocando as trombetas, que o Edson, ele perseverou, a Cristina perseverou, o Ailton perseverou, a Mari perseverou, o Marcos perseverou, o Lalo perseverou, o Miro perseverou, a Eva perseverou, a Cátia perseverou, a Ângela perseverou, o Luiz perseverou, a Daiane perseverou, o Lucas perseverou, o Eduardo perseverou, o irmão Vantuíno perseverou, o Vanderlei perseverou. Está aí. Eu estou confessando essas vidas diante de vocês e diante do meu Pai, que eles resistiram às tentações e ao pecado lá na terra. É por isso que eles estão subindo, para ter um encontro comigo nos ares. Glória a Deus. É isso, igreja, que nós temos que manter o nosso foco, a nossa presença diante do Senhor. Todos nós temos problema lá fora, irmãos, mas nós estamos aqui um domingo, uma manhã de domingo, para adorar a Cristo e dizer: Senhor, muito obrigado que mais uma semana eu venci. Mais uma semana eu estou aqui congregando com meus irmãos, juntos, abraçando e orando por aqueles que estão fraquinhos na fé, e nós não vamos desistir, vamos segurar na mão do outro e nós vamos para a glória do Senhor. Amém. É isso. Olha o que diz Mateus, capítulo 10, versículo 32. Põe, Evangelho, se for possível. Quem puder abrir aí, Mateus 10, versículo 32. Olha lá. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Está vendo, irmão Ailton? O que é que Cristo está dizendo? Se nós continuarmos firmes aqui, naquele grande dia, o Senhor vai nos confessar diante do Pai. É por isso que nós não podemos ter vergonha de ser cristão. Nós não podemos ter vergonha de sair com a caixa na rua, anunciando, falando de Jesus. É por isso que nós não podemos ter vergonha de bater numa porta dessa aí, aos domingos aqui, entregar um panfleto, encontrar uma pessoa na rua, falar que Jesus vai a mostrar o plano de salvação para a pessoa. Não só falar que Jesus ama, mas mostrar para aquela pessoa quem é Jesus, o que ele fez na tua vida, o que ele está fazendo na tua vida. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Olha só. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, não seja negligente. Precisa você estar com a Bíblia o tempo todo? Não. Precisa você estar lendo a Bíblia o tempo todo para as pessoas? Não. Mas precisa você ser discípulo de Jesus. Precisa as pessoas olhar para você e ver Cristo na tua vida. Ver o Espírito Santo brilhar na tua vida e você ter sede daquela alma que está indo para o inferno. Sede por aquela alma, para que aquela pessoa também venha ter um encontro com Cristo. Aleluia. Mas quais as condições, irmãos, para ser um vencedor? A Bíblia está dizendo que um grupo muito pequeno dessa igreja passou pela prova. Um grupo muito pequeno foi aprovado por Deus. Agora imagine, irmãos,
Quanto Deus está reprovando por aí? As igrejas do reteté, as igrejas da prosperidade, as igrejas disso e daquilo, como Deus está reprovando. Uma hora dessa, nessa manhã, quantas pessoas também não querem ouvir uma palavra, não querem chegar, não querem mais comunhão, estão desistindo, estão parando. Quantas pessoas o Senhor está reprovando, igreja? Quantas pessoas estão como Sardes, uma multidão de pessoas, mas Deus vê poucas pessoas no meio daquela multidão que realmente ainda estão lavando suas vestimentas com o sangue de Jesus, branqueando as suas roupas. As condições é ser um servo de Cristo, porque o servo do Senhor ouve a voz do Espírito Santo. Eu estava conversando com o irmão Edson ali agora, o irmão Edson foi fazer uma brincadeira, o Espírito Santo travou, na hora, né? Na hora. É isso, irmão, o Espírito Santo fala conosco. Quando você às vezes vai falar até uma mentira por brincadeira, na hora ele fala com você, na hora não fala. Quem já sentiu isso? Não é assim? Na hora não fala. Até mesmo quando fala, você já repreende. Já repreende. Porque o Espírito Santo está ali o tempo todo com você. Graças a Deus. Ele está confirmando. Então, irmãos, condições para ser um vencedor é exatamente isso. É ser um servo de Cristo. É continuar servindo ao Senhor. Não importa se essa cadeira está dura, irmão Edson. Se daqui a pouco, se você se mexer, ela vai quebrar. Mas nós estamos aqui. Agora pense lá no tempo passado, que os irmãos não tinham nem uma cadeira dessa para sentar. Né? Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. E hoje nós temos um microfone que ele não tinha, um celular para gravar, Carro para levar para lá e para cá. um carro para trazer os irmãos da sua cidade para cá. Tem um conforto danado. Ontem eu estava falando em Cosmópolis, aquela série que passou do Paulo Apóstolo, quem assistiu, talvez abriu um entendimento sobre a história de Paulo em Atos, que passa muita coisa ali, irmãos, que realmente a gente abre um entendimento. Você que já estudou, você sabe o que está acontecendo ali. Então você vê o sofrimento que aquele homem passou, a luta que aquele homem passou. Aquele homem renunciou muita coisa, renunciou à vida, renunciou à família, renunciou ele mesmo por amor a Jesus Cristo, por amor ao Senhor, irmãos. E as condições para que eu e você possa permanecer fiel ao Senhor é ser servo de Cristo. O servo de Cristo ouve a voz de Cristo, ouve a voz do Espírito Santo e é guiado pelo Espírito Santo. Isso é o mais importante. Tem momentos, tem dias, irmãos, que nós estamos para baixo, porque parece que as coisas não dão certo. Parece que as coisas não batem, parece que o negócio não vai. Mas permaneça fiel, irmãos. Sem murmurar, sem xingar, confie que o Senhor vai dar uma saída no final do dia, no meio da tarde, à noite, de manhã. Ele vai dar uma esperança para a gente, uma saída para a gente. Ele tem cuidado da gente. Nós temos que ser fiel como aqueles irmãos do primeiro século que foram para o Coliseu de Roma, ser devorados por leões, de joelhos ali, os leões fungando no cangote da pessoa e a pessoa glorificando a Deus. Está vendo, irmãos? Será que a fé daqueles homens era diferente da fé de hoje? Nós temos que permanecer fiel. O que é, irmão, que está nos separando desse amor? O que é que está nos separando dessa graça, dessa esperança? Nós temos que permanecer fiel como os irmãos do primeiro século, para que nós possamos receber a nossa coroa, para que nós possamos, irmãos, glorificar ao Senhor Jesus Cristo. As coisas estão intensificando cada vez mais, e se a gente vacilar um pouquinho, nós vamos perder a nossa coroa. Nós vamos ficar de fora dessa salvação que nos aguarda. Vamos focar, irmãos. Vamos focar. Vamos focar. O que é que você encontra por aí diferente do que você encontra aqui? Tudo bem que a nossa palavra é uma palavra muito simples. Nós não temos
vocabulário mais, mas nós procuramos pregar o que está aqui, a palavra do Senhor. Né? Esse é o mais importante. A gente costuma ver grandes pregadores, tantas coisas, mas a gente procura, as pessoas que vêm pregar aqui, todos que vêm pregar aqui, a gente vê que a pessoa foca na palavra. Isso é o mais importante. É focar no Evangelho. É dizer, mostrar para a pessoa o que estava acontecendo dentro dessa igreja. É para que essa mensagem ela saia daqui e ela entre aqui. Para que nós não sejamos que nem Sardes. Uma igreja que parecia ser, mas não era. Uma igreja que parecia e não era. Porque vamos dizer que Sardes tivesse aí 100 pessoas. Deus só via 20 pessoas fiéis. E aí, meu irmão? O que estava acontecendo com as 80 pessoas? Será que não estavam ouvindo a mesma palavra, a mesma mensagem? Qual era o foco dessas 80 pessoas? O que as 80 pessoas estavam vindo buscar? Será que era diferente das 20? É por isso que eu digo, irmãos, nós precisamos focar só no Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu e você foca só nele, só na mensagem, só na palavra, você vai entender que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você vai compreender tudo que está à nossa volta. E tudo o que acontece é bom e agradável, é perfeito diante de Deus. É isso, irmãos. Não se preocupe, irmã Eva, com sua mãe, que o Senhor está cuidando dela. O Senhor está tratando dela. O Senhor está cuidando, irmãos. Nós servimos a um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que a irmã Eva, quando o irmão Viro chegar lá em Jundiaí, a irmã Vera pode estar curada já. É um Deus que nós servimos. Só que segundo a vontade dele. Senhor, qual é a tua vontade para a irmã Vera? Qual é o teu querer para a irmã Vera? É isso, irmãos, que nós temos que confiar nele. É ele que cuida. Nós somos dele. Nós somos a igreja dele. Você acha que aqueles discípulos não sentiam dor? Agora você imagina. Naquele tempo, irmã Eva, você acha que tinha uma Neosaldina? Você acha que tinha um Doril, um Dorflex? Aqueles irmãos que apanhavam, que ia preso, todo quebrado. Como era que aqueles irmãos ficavam dentro de uma prisão? Hoje você sente uma dor, você vai para um remédio, uma dipirona. E aqueles irmãos que sofriam açoites, era apedrejado, aquilo inflamando, aquilo inchando, aquilo doendo, sem ter uma dipirona para tomar, sem ter um remédio, sem ter uma farmácia para ir comprar um remédio. Irmãos, imagina a dor que esses irmãos passavam. Imagine a dor que Cristo passou durante o dia ali, com aqueles hematomas, com aquelas feridas, com aquelas cortes, rasgos, porque não tinha virado ferida ainda, mas ia virar. Aquelas costas todas marcadas de cortes mesmo, que eles usavam na ponta do chicote, aquelas pontas de osso, não sei, de metal, cortando, rasgando a carne, o rosto, a cabeça. Você imagina, irmão, esses homens. E esses homens passaram por essa prova. Esses homens passaram por tudo isso por amor a Jesus Cristo. E o que nós vemos passar daqui para frente, irmãos, que seja por amor a Cristo. Que seja por amor ao Senhor. Eu sei que é difícil você ver a sua mãezinha ali reclamando de dor. Eu sei que é difícil você saber que é um problema crônico. E o crônico, aos nossos olhos, não tem cura. Mas para papai tem. Ele é o nosso remédio. Ele é o nosso alívio. Ele é a nossa esperança.
viva. Glória a Deus. É nessa esperança viva que nós temos que depositar a nossa esperança. E saber que daqui a pouco Ele vem buscar essa igreja abençoada que aqui está. Daqui a pouco, irmãos, Ele vai vir nos buscar. Por que dispersar? Aleluia. Por que abandonar o barco? Por que, irmãos? Se Jesus está voltando, irmã Cristina, é momento de nós podemos até guardar cadeiras lá atrás, para ficar mais pertinho aqui um do outro. Podemos até dizer, tem cadeira sobrando. Vamos guardar um monte dessas cadeiras, vamos se juntar aqui, vamos nos aquecer, vamos segurar na mão um do outro, para que nós não venhamos olhar lá para fora, mas que nós venhamos olhar só para cima. É isso que nós temos que fazer, igreja. Em nome de Jesus Cristo. E orar para aqueles que estão indo, daqui a pouco, vir. Opa, peraí. Ali eu senti a presença, ali eu tinha comunhão, ali os irmãos estavam ali. Vamos orar, daqui a pouco a irmã Edna está aqui no lugarzinho dela de novo. A irmã Ivone está ali. O irmão Maurício e a família está aqui de volta. Outros irmãos chegaram. Assim como o irmão Lalo voltou. Depois de tanto tempo está aí de volta. Vamos orar, irmãos, para que os irmãos sintam saudade desse lugar, sintam saudade do abraço de Jesus aqui. Porque quando o ambiente, irmãos, ele é simples, parece que é mais gostoso de você, porque de repente você vai para uma igreja grande, o pastor não sabe nem quem é Miro. O Miro está lá no meio da multidão, é mais um só, irmão, no meio da multidão. Só mais um. Vai ser contado como mais um banco que ganhou o membro. Só mais isso. E nós precisamos, irmão, ser reconhecidos como servos do Senhor. Nós temos que olhar para os irmãos e saber o nome de cada um. Né? Eu até de púlpito peço perdão que às vezes, irmãos, às vezes eu não tenho, mas os irmãos têm um grupo, nós temos um grupo para se comunicar, e os irmãos fiquem à vontade para falar comigo a qualquer hora no meu WhatsApp. Pode ligar a qualquer hora, não vai me incomodar não. É de noite, pastor, liga para mim. Quando quiser pedir oração para os irmãos, manda no grupo, quer no particular, fala comigo, não tem problema, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Tá? Nós temos esse grupo já mesmo para isso, é para desafogar. Mas não tenha medo nem vergonha de publicar ou de mandar alguma coisa para mim. Eu até falei para o irmão Mira ontem, antes de ontem, caso precise, irmão Mira, de alguma coisa lá para a irmã Vera, é só falar. Manda no meu zap, é só falar, tá bom? A igreja é nessas horas, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós somos uma família. Eu vejo a luta da irmã Vera e do irmão Miro, irmã Vera de novo, a irmã Eva de novo, a irmã Eva, como a nossa luta, irmãos. Como a nossa luta. Nós temos que olhar para a irmã Vera como se fosse membro, não só da nossa família espiritual, mas da nossa família física. Como se fosse nossa mãe também. Glória a Deus. Amém? E glória a Deus por isso. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que despertar dentro de nós, ser igreja de verdade. Tá? Não é só a gente cumprir um ritual de estar aqui domingo, não. É de chegar para a irmã Eva e dizer, irmã Eva, como é que está lá? Está precisando de alguma coisa? Irmão Miro, como é que está lá? É isso que nós temos que fazer, irmãos. Ô irmão Miro, eu não tenho um dinheiro todinho aqui para ajudar numa compra de algum equipamento lá, mas nós vamos conversar com a igreja. Todo mundo se mobilizando, irmão, resolve qualquer problema. É isso que eu sonho para fazer isso. Tá? É isso que nós temos que ser. Uma igreja unida e abençoada. Para quando Jesus vai lá e fala assim, poxa vida, aqueles são os remanescentes que compreenderam a palavra. Aqueles são um grupo de pessoas que compreenderam o Evangelho, estão vivendo o Evangelho
e as roupas continuam brancas. Amém? Amém. É isso, irmãos. E aqui estamos finalizando. Glória a Deus. Sardes representa a igreja e cristãos que envelheceram na sua fé. Essa igreja aqui de Sardes, irmãos, e os cristãos, eles envelheceram. Aquele relógio está certo, irmãos? Que hora que é? Pra cá. 10h20? Isso. É? Eles envelheceram a sua fé e nós não podemos fazer isso, irmão. Nós podemos até envelhecer de idade. Os nossos cabelos até vão esbranquear, alguns vão cair, mas nós não podemos envelhecer a nossa fé. A nossa fé ela não pode envelhecer a ponto de acompanhar talvez o nosso corpo físico, porque nós sabemos que o passar do tempo, a gente vai envelhecendo, a gente vai parando. O movimento da gente já não é mais o mesmo. A gente tem dificuldade para subir escada, nós temos dificuldade para calçar um sapato, temos dificuldade para fazer qualquer coisa, mas a nossa fé ela tem que ser inabalável o tempo todo. A nossa fé tem que ser jovem. A igreja de Sardes envelheceu, aqueles cristãos envelheceram. O vigor daquelas pessoas com o tempo acabou. Aqueles irmãos já não tinham mais vigor para evangelizar, já não tinham mais vigor para pregar, já não tinham mais vigor para chamar a atenção de Cristo. É por isso que Jesus diz que um pouquinho de pessoas ali ainda permaneciam fiéis. É isso que nós temos que fazer, irmãos, permanecer fiel na palavra do Senhor Jesus Cristo. Permaneça fiel, irmãos. E continue orando para os que foram voltar e os que estão não querer sair. Amém? Amém. É muito triste, irmão. Mesmo que a pessoa vá para outra igreja, é ruim a gente saber que o irmão saiu. Mesmo a gente sabendo que está no corpo de Cristo, mas a gente acostumou com aquele irmão. Já faz parte da nossa família. Aí a gente fica se perguntando, poxa, o que faltava aqui que lá tem? O que lá tem que aqui não tem? É uma pergunta que não quer calar. Irmãos, não olhe para a beleza externa lá de fora. Não. A única coisa, irmãos, o único caminho que você tem que conduzir seus filhos não é para uma estrutura, não é para um ambiente, é para o Evangelho. É para o Evangelho. Olha lá, o Henrique está ali, ó. Os filhos do Vantuíno estão ali. Está aprendendo. Que coisa melhor do que aquilo. Não estão com o celular na mão, mas estão com a Bíblia na mão. Glória a Deus. Aprendendo do Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. O que é que falta para a gente, irmãos? Mais nada, irmãos. Você pode sair daqui depois e ir para o shopping, almoçar no shopping com a tua família, dar uma volta na praça, tomar um sorvete por aí. A gente não pode, irmãos, procurar um ambiente espiritual e fazer dele um ambiente de entretenimento. Não, de forma nenhuma. Nós temos a nossa vida social lá fora. Não é isso aí? Então, irmãos, aqui é onde nós aprendemos, crescemos espiritualmente e o teu filho também está crescendo espiritualmente. É isso que nós precisamos. E Deus vai preparar o resto. Pode ter certeza que Deus vai preparar o resto para as nossas vidas. Mas que nós continuamos firme e forte servindo ao Senhor. E Deus vai nos abençoando, vai nos encorajando, vai nos dando caminho, dando direção. João Batista pregava no deserto. E a Bíblia diz que as pessoas iam atrás de João Batista. Hoje, irmãos, as coisas estão difíceis. As pessoas não querem mais o Evangelho. Você convida pessoas. Você sai da sua cidade, eu saio da minha cidade, o carro vem vazio. No carro do Ailton, cabe mais um. No meu carro, cabe mais um. No carro do Marcos, cabe mais um.
No carro do lado cabe 3. No carro do Luiz cabe mais 1. No carro do Lucas cabe mais 1. Do lado cabe 3, falei, né? Por que eu falo assim? Porque pela quantidade de pessoas que está dentro. Nós convidamos. O carro do Miro cabe mais 1. Mais uma Vera, mais 1 atrás. Mas nós chamamos. Eles vêm? Não vêm. Não querem mais. As pessoas não querem mais a palavra. As pessoas, irmãos, estão um esfriamento tão profundo espiritual que parece que está até difícil você dizer que é cristão nesses tempos. É escândalo por cima de escândalo. É coisa por cima de coisa que as pessoas não querem. Você entra no Facebook aí, tem aqueles vídeos. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Não, não creio, não quero, não quero, não creio, não creio. Quem já viu isso? Já viu? Não? Já viu? É uma pessoa que vai perguntando aleatoriamente: você crê em Jesus Cristo? Pessoa, não. Você crê em Jesus Cristo? Não. Você crê em Jesus Cristo? Creio. É pouquíssimas pessoas que dizem que creem. Por quê? Exatamente por causa do que está acontecendo. Enquanto um grupo que nem nós queremos levar o Evangelho a sério, outros grupos querem escandalizar o Evangelho. Mas ainda vale a pena ser cristão, irmãos. Ainda vale a pena continuar sendo cristão, seguidor de Cristo, nesse mundo difícil que nós estamos vivendo. As pessoas não conseguem ver, enxergar a tua transformação. Ex-alcoólatra para um cristão, ex-bêbado para um cristão, ex-viciado para um cristão. E as pessoas não conseguem ver e querer esse Deus que mudou a tua vida e a minha vida. As pessoas não conseguem enxergar. Deveria abraçar a nossa fé e falar: poxa vida, eu também quero. Eu quero mudar, eu quero ser transformado, como o Edson foi, como o Vanderlei foi, como a igreja foi. Mas infelizmente, irmãos, cada dia mais se distanciando do Evangelho de Jesus Cristo. Mais longe, cada dia mais longe. Cada dia mais distante. Devemos ser como os poucos, os remanescentes de Sardes, como nós já lemos aqui no versículo 4. Os fiéis que permanecem fiéis. Os irmãos que permanecem fiéis ao Senhor. Sardes era uma igreja morta, sem vida e sem alegria. Era a igreja de Sardes, aonde foi reprovado por Deus. Foi reprovada essa igreja. Deus reprovou essa igreja, irmãos. Nós temos que lutar para que Ele não reprove a nossa vida também. Nós temos que olhar para o Evangelho, viver esse Evangelho, embora é muito difícil lá fora, mas é possível, para que nós também não venha a ser reprovado por Ele, para que Ele não olhe para a gente como igreja morta, igreja sem vida, sem alegria, que é uma igreja que não faz diferença na sociedade, não incomoda o inimigo. É isso que Sardes era, aos olhos de Deus. Era uma igreja social. Aquela igreja social que as pessoas vinham para desfilar, mostrar as suas roupas elegantes, os seus sapatos bonitos. Era uma igreja assim. Nós queremos fazer parte de uma igreja social? Ou nós queremos fazer parte de uma igreja bíblica? De uma igreja fervorosa? De uma igreja cheia do Espírito Santo? É isso, irmãos, que nós temos que fazer. É juntar a esses poucos irmãos que Jesus aprovou aqui em Sardes. E desprezou com a maioria que queria simplesmente desfilar na sociedade. Foi reprovada por Cristo, foi reprovada por Deus. Não tinha vida, não tinha saúde, não tinha alegria, não incomodava o inferno, porque estava do lado do inferno. Está entendendo, irmãos?
É isso, irmã Daiane, que nós precisamos ser uma igreja avivada. E uma igreja avivada não é aquela igreja barulhenta. Uma igreja avivada não é aquela igreja que fala em línguas estranhas. Uma igreja avivada não é aquela igreja que você vê pastor pular. E agora foi um espaço aqui para pular, viu? Não é aquela igreja de pula-pula, que joga a cadeira para cima. Não, irmãos. É aquela igreja centrada no Evangelho de Jesus. É aquela igreja focada nas Escrituras. É aquela igreja que o teu coração ferve quando você lê a palavra. É aquela igreja que ainda ouve a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. É isso que precisamos. Está aumentando o número de pessoas desigrejadas. Está aumentando o número de pessoas que não têm mais compromisso com o reino de Deus. Olha quantas cadeiras vazias. Se nós não se atentar, vai esvaziar mais. Por isso que eu digo, irmão, nós temos que focar. Nós temos que focar para que nós não venhamos, olhar para os templos de Salomão que tem por aí e querer provar daquilo. Cuidado, irmãos, é sério. Isso é muito sério para a gente não se juntar nas estatísticas dos desigrejados, daqueles que não têm mais compromisso com o reino de Deus, com o Evangelho, com a cruz. Então, irmãos, nós precisamos focar. Foque no Evangelho, irmão Edson, irmão Marcos, irmão Lalo. Vamos continuar focados. E vamos continuar orando pelos nossos amados irmãos, para que o Espírito Santo incomode de alguma maneira eles. E eles vão falar assim: poxa, eu saí da minha congregação, vou voltar para lá. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. A igreja de Sardes tinha uma boa reputação diante dos homens, mas uma péssima reputação diante de Deus. Não adianta, irmão Marcos, nós temos reputação diante dos homens. Não adianta, irmãos, a gente querer ser uma coisa diante das pessoas. Nós temos que ser alguma coisa diante de Deus. É Deus que nos justifica, irmãos. Nós sabemos que nossa congregação é uma congregação simples, de pregação simples, de povo simples. Mas nós somos fortes porque nós temos Cristo. Quando eu falo simples, é a nossa simplicidade mesmo. Nós somos humildes assim na nossa vida, né? Porque o povo de Deus é humilde mesmo, é simples. É um povo realmente que abraçou o Evangelho, abraçou a fé. Jesus nunca prometeu nada mais na palavra dele do que uma vida de obediência e de salvação para a igreja dele. Amém? Então, irmãos, é isso que nós temos que fazer. E aqui ele continua dizendo: a igreja tinha falhado em ser sal e em ser luz. Sardes falhou nesse aspecto. Eram poucos irmãos que ainda tinham dado atenção e eram verdadeiros discípulos de Jesus naquela igreja. A maioria tinha falhado como o sal da terra e como luz do mundo. A maioria deles tinha falhado na obediência da palavra, através do qual o Evangelho brilha para o mundo, através das nossas vidas, através da minha vida. O Evangelho só brilha na nossa vida e na vida das pessoas quando você ainda é sal, quando você ainda é luz, quando nós somos realmente o sal dessa terra e a luz desse mundo. Sardes tinha falhado em ser igreja. Ela falhou em ser igreja. Nós não podemos falhar, irmãos. Está escutando o barulho ali? A Bíblia diz que o ímpio é mais prudente do que os filhos da luz. É verdade. Nós temos uma caixinha, irmão, lá, para evangelizar. Vai ali para você ver. Que estrutura tem ali, irmão meu? Está debaixo das árvores ali, ó. Uma baita de uma estrutura. E nós temos uma caixinha com a maior dificuldade para a gente arrastar ela aí, no meio da rua. Olha lá.
Quando vocês forem embora, vocês vão ver que estrutura tem ali. Quantas pessoas tem ali? Talvez se fossem as nós que estivéssemos ali com a estrutura de som, a polícia já tinha chegado. Talvez já tenha parado. Olha lá. Depois vocês vão ver quantas pessoas tem ali. Até Quantas? banheiro químico tem nada. Até banheiro químico tem. Vocês vão ver quantas pessoas tem ali. Se nós estivéssemos ali falando de Jesus, talvez só estaria os que estivessem envolvidos com o evangelismo. É por isso que eu digo para vocês, irmãos, uma reflexão. Olhe para aquilo e você veja o mundo quer aquilo. Olhe para Cristo e você vai ver que Cristo quer exatamente isso que nós estamos fazendo. Rejeitando aquilo e abraçando a fé, abraçando o Evangelho, abraçando Jesus. Hoje, o estilo de igreja que nós somos hoje não atrai pessoas. É verdade, irmãos. Acho que eu estava conversando com o Lucas sobre isso. Não atrai pessoas, irmão Edson, por quê? Porque nós focamos no texto, nós andamos nesse texto, focamos nessa palavra. Porque se o nosso estilo de pregação ou de mensagem fosse sobre prosperidade, revelação, profecia, talvez não tinha lugar aqui para, talvez nós tínhamos que abrir aquela parede no meio, no lugar da cozinha, botar mais cadeira, ou ir para outro lugar maior. Estaria atraindo pessoas. Mas a nossa pregação é o Evangelho de Jesus, não atrai pessoas. A não ser aquelas pessoas que realmente queiram estar num grupo de pessoas como nós. Mas não se preocupe com isso não, irmãos. Olha o que a Bíblia falou aqui no versículo 4. Põe o versículo 4 aí, Vantuíno, de Apocalipse. Olha o que a Bíblia falou aqui no versículo 4. Quem pode ler para mim o versículo 4 de Apocalipse? Tendes, contudo, pensares umas poucas pessoas, que não contaminaram suas vestes e andaram de branco, junto comigo, pois são dignos. Amém. Miro, leia qual veio o 4. 4? De novo? Mas também pensares algumas poucas pessoas. Pronto, parou. Pensares o quê? Algumas poucas pessoas. Umas poucas pessoas, irmãos. Então, irmãos, não se preocupe se nós estamos em poucas pessoas. Essas poucas pessoas que nós temos que dar as mãos e dizer, irmãos, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, irmãos. As nossas vestes estão branquinhas ainda. Nós andamos em novidade de vida, em santificação, em alegria do Espírito. Mas também tens em mensagens algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Amém, irmão Edson? Amém. Eita glória, irmãos. Amém. É isso que nos alegra, irmã Cátia. Saber que aquelas poucas pessoas ainda estão firmes no Senhor. Firmes. Firmes. A igreja precisa ser renovada, ou melhor, a igreja precisa se renovar a cada dia para não deixar morrer o seu amor. Nós precisamos renovar, irmãos, a cada dia para nós não deixarmos morrer o nosso amor pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, pelo evangelismo, pelas boas novas do reino de Deus. Nós precisamos ter alegria, irmãos, para que todo domingo você levante e fale assim, eu vou para Campinas, eu vou adorar o meu Pai, o meu Senhor, o meu Jesus. É nós sair da nossa casa, irmãos, com essa alegria, renovar nossa esperança todos os dias e saber que Jesus está nos aguardando aqui, para nos reunir como igreja dele, juntar-nos como um povo santo, que ainda continua com as vestes brancas. É isso, igreja, que nós temos que fazer. Do mesmo modo, cada cristão precisa nutrir sua vida espiritual para não ficar morto espiritual. Precisamos, irmã Mari, nutrir a nossa vida
irmã Cristina, irmão Ailton. Precisamos, Ailton, nutrir a nossa vida espiritual para que nós não venhamos ficar mortos espirituais. Para que a gente não fique se perdendo. Para que o mundo não venha soprar nos nossos corações e nos atrair para ele. Para que não fique escravo disso aí. Escravo. É difícil. É verdade. É difícil. Você pode ver ali que no mínimo já tem 100 pessoas ali, no mínimo. Está todo mundo ali. Daqui a pouco não tem mais gente, nem a calçada mais. Está tudo ali. Exatamente, irmãos. Mas não se preocupe, irmãos, com os poucos que nós temos. Isso não é Campinas, não. Isso não é Cosmópolis, não. É todas as nossas igrejas IPC no Brasil todo, é poucas pessoas. A única igreja maior que temos no nosso ministério é São Gonçalo, Pernambuco. É as maiores. Talvez Recife lá, não é Recife, é uma cidade lá. Passa de 100 membros. Acho que São Gonçalo deve passar de uns 400, 500 pessoas. É isso. E as demais, irmãos, é poucas pessoas. E glória a Deus por isso, irmãos. Você prefere uma igreja pequena, aonde você realmente é focado na palavra, ou você quer ter esse monte de cadeira aqui, e a gente aqui só revelando, só profetizando, só apontando, Deus mandou dizer, Deus está fazendo isso, você vai receber uma cura, você vai receber um milagre, as coisas vão acontecer, aí você segunda-feira começa a semana, você não viu nada acontecer. Você não teve uma palavra no teu coração para ministrar a tua vida. É isso, irmãos, que nós temos que se cuidar. O Eduardo está aí, vem de São Carlos. Andou bastante hoje, mas está aí. Domingo passado estava aqui. Trouxe a Laura, né? Isso. Trouxe a futura esposa para nos apresentar. Deus é tão bom com o Eduardo. Parece que aquela menina, parece que é uma menina de ouro. Muito bonita e muito delicada. É assim que Deus faz Temente a Deus. com aqueles que esperam nele. Glória a Deus. Espere no Senhor, irmãos. Aquilo que você tem almejado no teu coração, espere no Senhor. Não se precipite. Não se precipite. Espere, descanse no Senhor, que no momento certo vai acontecer. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Para terminar, eu quero ler o versículo 2 que diz assim: ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O Senhor Jesus, ela condenou Sardes, porque não achou obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e aprende, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Jesus está dizendo aqui para essa igreja: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e aprende, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Então o Espírito Santo está dizendo para nós nessa manhã: nós hoje temos recebido a palavra dele, nós temos ouvido ele falar. Agora cabe a nós guardar essa palavra e arrepender dos nossos pecados, porque ele está dizendo aqui: eu virei, e eu virei como um ladrão. O ladrão não avisa quando vem, o ladrão não avisa quando vai roubar, o ladrão não avisa quando vai assaltar, mas ele virá dessa maneira, sem avisar. Ele virá dessa maneira, repentinamente. É por isso que ele está dizendo: vigia, fique atento, vigiai. Lembra-te, pois, do que tens
recebido e ouvido e guardado. Nós temos ouvido, nós temos aprendido e nós temos guardado. Agora só nos resta, irmãos, vigiar, para que quando Ele vir, ou quando nós partirmos daqui, nós não sejamos pegos de surpresa. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe, meu Deus, nesta manhã. Que a tua santa e poderosa palavra, meu Deus, tem falado nos nossos corações. Nós temos ouvido ela, nós temos aprendido dela, nós temos nos alimentado dela, nós temos nos rendido a ela, Senhor. Nós temos nos arrependido dos nossos pecados por causa dela. Nós temos nos rendido ao Senhor por causa da tua palavra. Nós temos, meu Deus, estado aqui todas as beiras de domingo por causa da tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está conosco. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo, nos abençoe no dia de hoje. Que o Espírito Santo guie teus passos, tua vida, te leve em paz para casa, te leve em paz nessas rodovias que você vai pegar daqui a pouco, ou melhor, que nós vamos pegar daqui a pouco. Que Deus te leve para casa em paz. Que Deus te cubra de graça, que os olhos dele estejam sobre tua vida, que a presença e a graça dele estejam sobre você, sobre a tua casa. E o que o teu coração almeja, que o Senhor abençoe nessa semana. Continue, igreja, com as suas vestes brancas. Continue vivendo em novidade de vida. Continue vivendo em santificação. Continue rejeitando o pecado. Continue rejeitando a imoralidade sexual. Continue rejeitando as tentações diabólicas lá de fora. Continue dizendo não para o pecado. Continue dizendo não para as tentações. Continue com as tuas vestes brilhantes, transparentes diante do Senhor, para que o Senhor possa aprovar a tua vida, como aprovou os poucos irmãos que viveram em Sardes. Papai querido, cuide dessa igreja, cuide desses irmãos, que o Senhor derrame graça sobre nossas vidas, nos dá um coração puro e um espírito inabalável. Mais uma vez te apresento a irmã Vera, cuida da irmã Vera, que a irmã Eva e o irmão Miro sejam surpreendidos quando chegarem em casa hoje. Que o Senhor pegue o teu milagre, a tua cura, meu Deus. Abraça a irmã Vera com graça e poder e unção, que ela seja curada, transformada com o teu poder. Continue visitando a irmã Maria também, cuida daquele nervo ciático, meu Deus. Cura, meu Deus, aquela inflamação, papai querido, para a honra e glória do Senhor. Papai, eu quero te agradecer por todos. Cuida do irmão Maurício, a irmã Rafa, a família, a irmã Edna, a irmã Ivone. Cuida daqueles que não estão conosco aqui e aqueles que porventura não vieram hoje. Que o Senhor abençoe e guarde o tempo todo. Papai, em nome de Jesus.